noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa LCA Entrevista. Oswaldo, seja bem-vindo. Por favor, se apresente aqui para os nossos seguidores. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Eu sou Oswaldo Junqueira Franco. Como você falou, comecei minha carreira no mercado financeiro, em banco. Trabalhei 25 anos em bancos. Sou economista, formado pela FE em Ribeirão. Fiz um MBA no IBMEC e passei por várias experiências em banco, né? Comecei como estagiário da área comercial, depois fui estagiário da tesouraria, trabalhando na mesa de clientes, depois fui gerente de relacionamento, gerente de concessão de crédito, gerente de relacionamento, head de escritório de representação e head de departamento de Trade e Commodity Finance. Eu saí da minha carreira como diretor de Trade e Commodity Finance do Deutsche Bank, mas tive passagem por várias outras casas. Trabalhei no HSBC, trabalhei no Bank Boston, ambos não existem mais no Brasil assim ostensivamente, alguns nem existem mais. Trabalhei no Banco Votorantim, trabalhei no Rabobank por bastante tempo. Fui o representante aqui do Fortis Bank, que era um banco especializado em commodities, que foi um dos compradores do ABN AMRO. Então, depois eu participei da reabertura do ABN AMRO aqui no Brasil. Então, teve bastante experiência no mercado financeiro. E especificamente, né, quando você fala mercado financeiro, você pensa em finanças. Mas eu sempre tive uma pegada muito forte com o agronegócio. Eu morei 9 anos no Paraná, que é um estado com forte presença do agronegócio, aqui no interior de São Paulo. Depois, mesmo em São Paulo, o Rabobank é um banco focado no agronegócio. Então, de certa forma, tive sorte, né? Porque eu consegui acompanhar toda a onda aí do ciclo de alta das commodities, atuando numa parte da economia brasileira que vem crescendo já há bastante tempo, então acompanhei esse crescimento bastante de perto, de maneira que foi uma experiência muito legal. Que legal! Quando você coloca esse crescimento no banco, o que você pode deixar de mensagem para quem está nos ouvindo e vê o banco como uma grande possibilidade de carreira? Eu acho que de fato você tem várias trajetórias de carreira possíveis. Eu sempre busquei ter um perfil mais generalista. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de aprender coisas novas. Então, eu mudei muito de casas e mudei de funções, né? Eu gostava de tentar entender as diferentes facetas que o negócio tem, como se fosse uma cadeia de produção, então entender cada elo daquela cadeia de produção. Isso, mais tarde na minha carreira, me levou a ter uma iniciativa que o pessoal do Deutsche Bank aqui no Brasil, por exemplo, me dizia que nunca tinha acontecido. Eu fazia reuniões com todos os elos da cadeia, onde cada um colocava as suas expectativas, as suas frustrações, os seus problemas, para que todos tentassem enxergar a dor do outro e tentar melhorar o processo interno para que ficasse bom para todo mundo, porque no final o beneficiário é o cliente que está fora, né? Então, sempre busquei essa visão holística. Tem pessoas que já preferem ficar sempre na mesma posição, na mesma casa e galgando os degraus hierárquicos, né, até chegar no máximo da sua carreira. Nenhuma das duas opções é certa ou é errada, né? Eu acho que você tem perfis de pessoas diferentes. Acho que o importante é você gostar do que você faz, você tá enxergando sempre perspectivas de crescimento dentro daquilo que você faz, para que isso te traga satisfação. O banco ele pode ser muito... me foge a palavra agora. Ele pode ser... Eu estou com a palavra em inglês na cabeça, deceitful, né? Ele pode te enganar no sentido de que você vai fazer bastante dinheiro. De fato, você vai fazer bastante dinheiro. O mercado financeiro paga bem. Mas o dinheiro não é a única fonte de felicidade, de realização, de satisfação pessoal. Então, tudo isso tem que ser ponderado.
E acabou resultando numa outra iniciativa que eu tive também no Deutsche, de conversar com as pessoas mais jovens, né, com os estagiários, com os trainees, e o RH acabou tomando isso como uma ideia e criou um café corporativo dos diretores com o pessoal que estava começando na carreira. Porque você tem... Quando você começa a sua carreira, te dão uma caixa de ferramenta, né, vazia. E aí, a tua experiência, o teu conhecimento você já tem, você coloca ali dentro da tua caixinha. Mas a experiência, você não tem como acelerar. Então, a cada experiência que você vai tendo, você vai descobrindo uma ferramenta nova. Você aprende para que serve uma chave de fenda, para que serve um alicate, para que serve uma chave de boca, e você vai colocando na tua caixinha. Até que chega um momento que você tem um ferramental bastante amplo ali para lidar com uma série de problemas, né? Você vai poder lidar com esses problemas, você tem a ferramenta correta na tua caixinha, porque você já passou por um processo de adquirir conhecimento e de vivência, de adquirir experiência. Então, eu falava isso para as pessoas que estavam começando, né? Você pode ter o maior conhecimento do mundo, você pode ser superdotado. Com certeza tem pessoas muito mais inteligentes do que eu e você. Mas as experiências que eu passei e que você passou são únicas, são próprias da pessoa. A maneira como você lida com essas experiências são próprias da pessoa. Então, você não pode querer acelerar esse processo. E a gente vive hoje numa era onde tudo é imediato, né? Tudo é rápido. O cara entra como estagiário, como trainee de uma empresa, e ele acha que no mês seguinte ele vai ser vice-presidente e que no segundo mês ele vai ser o CEO da empresa. E muitas vezes isso gera muita crítica, né? Ah, putz, esses caras estão fazendo, tá tudo errado, né? Existe um certo desrespeito pelo histórico de como se chegou até ali. Então, isso gera uma ansiedade que é ruim. As pessoas ficam frustradas. Eu mesmo passei por esse processo. Então, eu acho que quando eu analiso o Osvaldo, de começo de carreira, talvez tenha faltado uma pessoa para me dar esse tipo de conselho. Falar, calma, cara, vai com calma, tá indo bem, vai um passo de cada vez. Quando pisar, pisa firme, tenha certeza onde você está pisando. Então, eu tentava passar isso para as pessoas que estavam começando, né? Porque o momento pelo qual o Deutsche estava passando no Brasil e no mundo era um momento extremamente delicado. E eu saí do Rabobank para ir para lá exatamente em busca dessa experiência, da dificuldade. Eu sabia que, do ponto de vista de negócios, não ia agregar muito. Pelo contrário, talvez eu até perdesse na minha carreira. Mas, do ponto de vista de gestão de pessoas, era um material riquíssimo pela situação toda que se colocava ali. Então, eu fui por esse desafio. E, para mim, foi um MBA de gestão ali, de dificuldade. Eu cheguei, eu tinha uma equipe dividida, as pessoas não se falavam. Eu ouso dizer que as pessoas, até algumas entre si, se odiavam. Cada uma fazia um pedaço do processo sem querer saber do outro pedaço. Então, foi um trabalho de pedreiro mesmo, de construir pontes, de ir colocando o que era esperado, o que precisava ser feito. E eu fico muito feliz de ver que eu saí de lá e deixei grandes amigos. Alguns ainda estão lá, outros estão no mercado, mas a amizade continua, porque no final das contas, o grande desafio em qualquer carreira, e principalmente em carreiras que te trazem muito estresse, é com você mesmo, né? Não é com o outro. Você tem que estar continuamente buscando melhora. E a melhora é sua. Se você melhorar, você vai estar contribuindo automaticamente para a melhora da equipe, para a melhora do ambiente, para a melhora da empresa, para a melhora do resultado, em última análise. Mas o primeiro trabalho sempre é pessoal, né? E as pessoas têm uma péssima mania de jogar o problema para fora e não olhar o problema que está dentro. Então, eu concordo. Em resumo, foram essas as experiências. Eu costumo dizer que o primeiro passo para o sucesso é o autoconhecimento.
se eu me conheço muito bem e consigo separar isso eu gosto e o porquê que eu gosto, né? O porquê ele faz todo sentido. Isso eu não gosto e dizer o porquê que eu não gosto. Então, o autoconhecimento, quando eu tenho essa clareza, eu me relaciono bem com qualquer pessoa. Quando eu não tenho clareza das coisas que me movem, a probabilidade é que eu me afaste das pessoas, porque eu não sei como me relacionar, então eu acabo me afastando. Mas me conta uma coisa, você colocou de um programa Café na diretoria. O que esse programa trouxe de vantagem? Como é que ele foi conduzido? Porque quem está nos ouvindo, de repente, pega carona aí nessa ideia sua. Então, na verdade, foi uma iniciativa minha de chamar os trainees, e tinha trainees pessoas muito boas trabalhando ali, e algumas delas estavam no RH, e a ideia era exatamente essa, era poder trocar experiências sobre a expectativa que eles tinham em relação à carreira e a experiência que eu tinha em relação à carreira. Então, era polos, digamos assim, opostos dentro da hierarquia do banco, se encarando e trocando experiências e aconselhamentos. E eu acho que foi muito legal. A gente tinha no Deutsche algumas iniciativas que eram muito bacanas, né? A gente teve uma diretora de RH lá, a Cris Ayashi, que acho que vale a pena mencionar. A gente tinha uma salinha de descompressão e a gente tinha grupos de meditação. Então, tem gente que é mais rígida, vamos dizer assim, no sentido do entendimento do espaço de trabalho ou do personagem corporativo que vive, mas essas coisas eram muito legais. Tinha muita troca de informação, muita cooperação surgia num grupo de meditação, onde você saía da tua zona de conforto, você ia para um espaço totalmente nada a ver com um ambiente rígido, pesado de banco, e você se abria, né? Você se expunha, porque de certa forma você se expõe. E surgiam coisas muito bacanas que ajudavam basicamente no profissional ali, no dia a dia do trabalho, né? Então, eu me lembro, o banco tinha uma iniciativa de ginástica laboral e tinha gente como eu que participava. Não é porque eu acho que eu precisasse, eu fazia ginástica fora, não é algo... Mas eu participava pelo fato de participar. Se é uma iniciativa corporativa, eu tenho obrigação de participar. Eu faço parte daquilo. E tinha pessoas, pares meus, que olhavam com desdém e falavam: isso aí é uma babaquice. Então, assim, o funcionário daquele cara não participa, porque o chefe dele acha aquilo uma babaquice. Ele está sabotando uma iniciativa corporativa. E eu acho que uma corporação é uma canoa. Ou todo mundo está remando na mesma direção, ou você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai despender energia, né? Então, eu acho que isso tem a ver com postura. E tem a ver, como a gente estava falando, com postura pessoal, né? Então, a postura pessoal, ela deriva do autoconhecimento, né? Você precisa ter essa abertura. E eu acho legal quando o ambiente corporativo te proporciona essas coisas, mas com um objetivo fim. Não simplesmente por proporcionar, falar, olha aqui que legal, tá aqui uma vendinha, você pode pegar suquinho, lanchinho à vontade, porque eu estou preocupado com o bem-estar, com o seu bem-estar. Não é apenas o seu bem-estar, eu quero que você esteja bem para que você, de fato, contribua com o seu melhor para os objetivos corporativos. Eu quero você como um participante ativo da vida corporativa. E não estou te dando isso aqui para você ficar alimentado. Você não precisa disso, entendeu? E as pessoas muitas vezes perdem o sentido do que está sendo oferecido, do que está sendo feito, e perdem essa oportunidade de participar mais ativamente e contribuir. Oswaldo, conta uma coisa. Eu quero saber a visão de quem trabalhou dentro do banco. Pesquisas nos mostram 3 segmentos, 3 profissões que têm o estresse elevadíssimo: polícia, professor e bancário. Qual é o estresse dentro do banco? O que você pode compartilhar com a gente dessa pesquisa? Eu acho o seguinte,
o nível de estresse é alto, sem dúvida, e a maneira como você lida com ele é fundamental para uma discussão se você vai ter uma longevidade naquela carreira ou não. Senão você vai encher o saco e sair fora, você vai ter um piripá e cair duro, né? Porque o nível de estresse de fato é alto. E tem o estresse positivo e o estresse negativo. No meu caso, com a experiência de vida que eu tenho hoje, o que eu acho pior do estresse corporativo é o estresse interpessoal. Porque, na verdade, as pessoas enxergam aquilo como uma corrida, como uma competição. Então, você tem gente querendo te sabotar o tempo inteiro, principalmente em ambientes que já estavam com um certo nível de toxicidade, como a última experiência que eu tive no mercado financeiro. E por que estava assim? Porque quando o negócio está afundando, está todo mundo brigando para pegar o barquinho que está descendo, ou para buscar a joia que esqueceu dentro do cofre no quarto do navio, ou para ver o que vai acontecer. Você não sabe se você vai morrer ou se você vai viver. Então, acaba virando meio que um vale tudo. E eu acho que existem pesos e contrapesos corporativos que precisam ser usados para você tentar diminuir, para você aliviar esse tipo de estresse, esse tipo de pressão. Por exemplo, as pessoas muitas vezes elas acreditam que promoção vai trazer um salário maior e que vai ser bom para ela, do ponto de vista financeiro. E muitas vezes as empresas fazem essas promoções, perdem um excelente funcionário e ganham um péssimo gestor. Verdade. Então, assim, precisa existir um alinhamento melhor no sentido de propósito, no sentido de participação, no sentido de equalização das relevâncias da contribuição de cada um. Eu não fazia nada sozinho. Sendo diretor do banco, eu não fazia nada. Eu dependia da minha equipe. Então, não adianta eu ganhar milhões e o cara da minha equipe está passando fome, né? De um ponto de vista meramente óbvio, vamos dizer assim. Eu preciso que aquele cara esteja bem, eu preciso que o cara esteja feliz, eu preciso que ele esteja contribuindo para que eu possa desempenhar o meu papel a contento, né? Então, eu mencionei aqui um aspecto que é o financeiro, tem vários outros. Tem pessoal, tem o aspecto da pessoa poder ser quem de fato ela é naquele ambiente, tem um aspecto de aceitação, tem um aspecto de você poder se posicionar não no sentido competitivo um contra o outro, mas no sentido de buscar as melhores competências para que, de fato, se alguém tiver que ser promovido, seja pela capacidade de inspiração, de coordenação, né? Não meramente consegui, tirei todos os meus competidores e eu sou bom agora, sou o diretor aqui. Tá bom, mas e aí? Até que ponto isso foi um mérito seu ou foi um resultado de um processo mal orientado de seleção? Então, tem várias questões pertinentes ao tema. E aí você toca aqui em mim, se foi uma questão de seleção. A gente fala muito isso, de que quando nós estamos fazendo o processo de seleção, a primeira coisa que a gente coloca vamos alinhar o perfil da vaga. Então, vamos desenhar um exemplo aqui. Você, Oswaldo, hoje como empresário, talvez você tenha necessidade de contratar uma pessoa. Aí você vai ligar aqui na LCA e vai falar assim, Lilian, a sua equipe de seleção pode ajudar? Claro, com certeza. Primeiro passo, alinhar o perfil da vaga. E o que você espera dessa pessoa, que pressão ela vai sofrer, que metas você estabelecerá para ela atingir, quais serão as responsabilidades dela, com quem ela vai interagir, é muito além do perfil técnico, tudo isso que eu estou falando, né? Então, eu quero que você selecione um assistente financeiro, por exemplo. É muito além de saber se ele sabe fazer contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, é muito além disso, mas as competências comportamentais, como é que elas estarão alinhadas com a missão, visão, valores da sua empresa. E aí, a gente faz o processo de seleção e o acompanhamento. Então, a LCA, ela vai além
da seleção por si só. Admitiu, a nossa equipe faz um acompanhamento de 30 dias para saber, Oswaldo, tá indo tudo bem? Como é que tá? E olha que curioso, Oswaldo. Sabe o que a gente escuta? Em alguns momentos, né? E aí nós vamos alinhando isso com o nosso cliente. Lili, ele não está atendendo as expectativas. Não tá por quê? Vamos entender. No meio do caminho, aquilo que foi alinhado foi quebrado. Então, você contratou uma pessoa para fazer financeiro, contas a pagar e a receber, mas no meio do caminho você achou que aquela pessoa precisava fazer arquivo morto para você. No meio do caminho, você tirou ela do combinado e colocou para fazer outra coisa, para fazer cobrança. Né? Ah, Lília, mas ele tem talento. Não é só uma questão de talento, é uma questão do que vocês acordaram, de qual foi o combinado. E aí, esses desvios vão conturbando muito, né? E eu acho assim, a gente vê isso todos os dias, né? O momento pelo qual a gente está passando enquanto sociedade é um momento de alto estresse e alta competição, tanto para o bem quanto para o mal. Existe competição hoje até para ver quem lacra mais. Qual colocação é mais chamativa do ponto de vista de atenção, do choque pelo choque? E eu acho que isso é muito ruim, tanto para a sociedade, mas aqui, no que nós estamos discutindo, quando você olha para um ambiente corporativo, não pode ser uma competição desenfreada, não pode, tem que existir colaboração, tem que existir trabalho de equipe. Eu acho que as empresas e as pessoas estão falhando muito no sentido de autopreparação, que é o primeiro ponto que a gente conversou aqui nessa conversa, e no sentido de preparação de equipes, né, de um colaborar com o seu melhor para que o outro também possa trazer o seu melhor, que é algo que, por exemplo, me lembrei agora, na época de faculdade, não cheguei a ir muito a fundo nesse tema, mas existiam grupos de teatro, e o que eu escuto de quem foi a fundo em teatro é que é o seguinte: você precisa do outro para você fazer o seu melhor. Você não consegue desempenhar sem o outro te ajudando. Então, todo tipo de iniciativa um pouco mais holística, um pouco mais lúdica no ambiente corporativo, eu vejo com muito bons olhos. Porque você pode falar de indicadores de performance, de metas, de N instrumentos de análise. Esses instrumentos, eles são frios, eles muitas vezes têm um viés para curto prazo, não raro, eles não neutralizam conflitos de interesse. Então, o funcionário pode estar agindo para um benefício próprio e não para um benefício da instituição, da corporação. Então, tem uma série de questões e tudo isso é tão, digamos, complexo, que você não pode achar que você saiu da faculdade, que você passou num programa de trainee, que você vai ter desenvoltura emocional para lidar com isso. Né? E as pessoas se cobram muito, se colocam uma pressão e querem um resultado muito rápido. Então, eu penso que, talvez, não sei se tinha respondido a sua pergunta do café, mas eu acho que a grande contribuição foi essa. Ela abriu uma fila que pessoas que passaram por uma série de situações podiam expor aquelas situações, e aí quem estava entrando naquele momento, que é jovem, que tem um tempo pela frente de carreira, podia falar assim: poxa, olha o que esse cara está me falando, olha o que aquele outro cara está me falando, porque todos os diretores passaram a participar desse processo, cada vez ia um diretor, né? Isso foi multiplicado. Então, assim, traz uma riqueza de experiências. Se o cara for inteligente como a gente supõe que ele muitas vezes vai aprender com a experiência do outro. Ele não vai ter que passar por aquele problema para sentir na carne o que foi e sair daquele processo com aprendizado tomado, entendeu? Me conta uma coisa, você seguiu a carreira bancária e teve uma transição onde você hoje pode se apresentar como empresário. Hoje, sendo dono da sua empresa, o que você estabelece para o seu time? Como é que você conduz as relações com o seu time, seja os fornecedores, seja cliente, seja algum funcionário direto? Como que você aproveita tudo isso que você viveu no banco hoje na sua empresa?
Eu acho que é um ambiente diferente, digamos assim, e o que eu aproveito é o seguinte: eu procuro mostrar para cada pecinha da engrenagem o porquê da contribuição dele ser importante. Então, eu hoje trabalho com uma agritech, a gente faz um trabalho de diagnósticos de solo. Então, a gente tem pessoas que vão a campo para fazer um levantamento de dados que vai se traduzir em Big Data. E aí a gente tem um pessoal dentro do escritório que vai fazer o processamento desses dados usando algoritmos inteligentes. Então, você vê que são realidades muito distintas, né? A dureza do dia a dia de cada um é bem distinto. Mas, embora o campo seja a face mais visível do trabalho, o escritório é a parte mais relevante do ponto de vista de contribuição para a entrega do resultado. Mas, se a pessoa do campo não entende o porquê do que ela está fazendo e não faz bem feito, a gente tem uma frase que é trash in, trash out. Né? O que entra de lixo, sai lixo, produz lixo. Então, é muito importante que todo mundo saiba o que está fazendo, saiba da importância da contribuição. Quem está no ar-condicionado processando, saiba o tanto que é difícil você andar, por vezes, 3 horas para chegar numa fazenda, aí você chega lá, dá algum problema no equipamento, e está 50 graus, e está pó, e está lama, e está chuva. Então, eu acho que talvez a palavra que sintetize o que essa minha experiência pregressa trouxe para a gestão de equipe hoje é empatia e entendimento de propósito. Então, eu acho que todo mundo tem que entender qual a contribuição daquilo que faz para o propósito pessoal dele e o propósito da empresa, e tem que ter empatia pelas outras pessoas que estão participando do processo também, porque é um time. Se falhar em algum pedaço, não vai ter uma entrega satisfatória. Acho que essa é a maior. A gente sabe que você teve uma vivência que mudou o seu olhar. Quando você fala de empatia, quando você fala de entender o que cada um está vivendo e como isso soma dentro da empresa, a gente sabe que parte desse seu entendimento teve uma viagem que te influenciou fortemente. Então, conta aqui para quem está nos assistindo, que viagem foi essa? Que impacto foi que essa viagem te proporcionou? Na verdade, essa viagem ela surgiu de uma frustração, né? Como eu te falei, eu estava num processo de alta gestão e estava começando a colher os frutos dessa alta gestão, e aí o momento pelo qual a instituição passou, a gente teve uma série de mudanças e eu acabei não mais fazendo parte daquela instituição. O nosso relacionamento acabou ali. Aí eu pensei, poxa, eu estou há 25 anos no mercado financeiro, acho que está na hora de procurar alguma outra coisa. Não que eu não tenha tentado ir para outros bancos, mas não houve uma janela de oportunidade. A gente precisa entender também a diferença do mercado financeiro quando eu comecei, em termos do número de instituições, de casas que existiam, e o que acontece hoje, né? A gente tem uma concentração brutal, a gente tem um outro ambiente de juros, é difícil, inclusive, para os bancos ganhar dinheiro. As pessoas acham que o banco ganha dinheiro facilmente, não é verdade. Os bancos têm custos altíssimos por conta de questões muitas vezes relacionadas à governança e regulamentação. Então, a vida do banco também é difícil, a gente tem que respeitar a dificuldade da vida do banco. Mas chegou um ponto que falei, bom, vou procurar outra coisa. E eu sempre tive vontade de fazer o Caminho de Santiago. Eu tinha lido o livro do Paulo Coelho quando tinha uns 15, 16 anos, mas nunca foi uma vontade assim, puxa, eu preciso fazer essa coisa. Eu tinha uma curiosidade, e aí com essa mudança eu falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa que marque uma ruptura, uma mudança de capítulo na minha vida. Eu vou encerrar um capítulo no mercado financeiro e eu vou começar um capítulo novo que eu ainda não sei qual vai ser. Então, eu vou usar essa viagem para isso. Aí, obviamente, para alinhar todas as estrelas para que tudo acontecesse, difícil. Dentro de casa, difícil. É difícil para quem não está com essa coisa de querer fazer.
entender, pô, mas por que você quer? É comigo o problema? O que está acontecendo? Então, tive que convencer em casa minha mulher do porquê que eu estava indo e tal. Bom, beleza. E acabei indo. E foram 30 dias de caminhada, 800 quilômetros. Eu saí de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que é na França, e fui até Santiago. Não fui mais além porque me deu um problema na canela, eu já não consegui. E falei, bom, fica para uma próxima vez, porque eu fui conhecendo pessoas ali no caminho, e tinha um pessoal do Rio Grande do Sul, e eu fiquei um dia numa cidade para descansar, e eles foram. E a gente combinou de se encontrar. Então, nos últimos dias, eu andei 80 quilômetros em 2 dias, que é muita coisa, e encontrei com eles. Mas aí, no último dia, era um domingo, estava ensolarado, estava lindo o dia. A 5 quilômetros de Santiago, eles falaram, bom, nós não aumentamos mais, nós vamos parar. E eu falei, não, eu vou continuar mais 5 quilômetros, que eu quero chegar no domingo, tá um puta dia lindo. Era noite já, né? Mas o sol se punha à tarde. E aí eu forcei demais a situação e acabei ficando com muita dor, não conseguiria mais caminhar. Mas é uma experiência fantástica, assim. Eu diria que, do ponto de vista de autoconhecimento, é muito legal. Eu estava sozinho, a maior parte do dia eu caminhava sozinho, encontrava pessoas ao longo do caminho e à noite nas paradas, mas teve dias de caminhar o dia inteiro sozinho. Então é você com a sua cabeça, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as dificuldades que você está passando, porque você sente dor o tempo inteiro. É extenuante. As pessoas acham que é uma caminhadinha no parque, não é, morre gente fazendo, e sem explicação. Eu creio que morra porque é a hora de morrer, você está ali, você morre ali, mas você tem muitas marcas de cruz ao longo do caminho, você tem muitas igrejas, né, muitos lugares de peregrinação que precedem até a fé cristã. O caminho em si tem mais de 900 anos. Então, tem pessoas pisando aquelas mesmas pedras, aquele mesmo lugar, entrando naquela mesma igreja, recebendo aquela mesma bênção há 900 anos. Isso vem passando de geração em geração. Então, tem um componente emocional muito forte. Eu achava que era legal alinhar as quatro facetas, né, do ser humano. Então, eu queria fazer uma coisa que fosse física, e que tivesse uma duração de um certo tempo para gerar um hábito. Eu queria dar um reset no mental, porque o estresse mental era muito alto. Eu queria lidar melhor com o emocional, por conta da melhoria dos 2 aspectos anteriores. E eu queria ter um vislumbre do espiritual, que é uma coisa muito pessoal para cada um. Eu não digo aqui faça porque você é católico, faça porque você é ateu, faça porque isso, porque aquilo. É você estar consigo mesmo diante do universo, do imponderável, de um todo que é perfeito. O todo é perfeito. E nós, enquanto partes do todo, somos absolutamente imperfeitos. Então, foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal e ajudou em outros aspectos, por exemplo, como resiliência, porque não importa o que aconteça, você tem que estar caminhando. Então, está chovendo, você tem que caminhar. Você não pode parar e falar, não, hoje está chovendo, eu não vou. Né? E logo no primeiro dia, eu me lembro, eu fui sair para a caminhada, você nem dorme, né? Você está por expectativa. E, de repente, começou a garoar. Falei, ok, faz parte. E essa garoa virou uma chuva. E aí eu tive que parar e colocar um poncho, me cobrir, 5 graus de temperatura, uma chuva geladíssima. Depois de meia hora, a bota à prova d'água já estava absolutamente encharcada. Por fora eu estava molhado, por dentro eu estava molhado, porque você sua por dentro da roupa. E eu estava subindo de uma altitude de 450 metros para 1.450 em 10 quilômetros, se eu não estou enganado. E aí você desce de 1.450 para 650 em 16 quilômetros. Talvez eu tenha trocado aqui as figuras, mas o todo é isso aí. São 26 quilômetros. Você começa em 450 ou 650 e termina em 650 ou 450, passando por 1.450. Você sobe os Pirineus e atravessa.
Eu cheguei destruído, aquele dia eu achei que eu fosse morrer. Eu andava uns 5 metros, parava para ver se eu não estava infartando, se estava acontecendo. Aí eu olhava a vista e falava, nossa, que coisa maravilhosa. Andava mais 5 metros. Enfim, eu quero te dizer que essa chuva, ela durou, e o frio, ela durou 3 dias. E assim, 3 dias caminhando com frio, com chuva, de vez em quando parava, tomava um chocolate quente, mas assim, um desconforto tremendo. Aí, no fim do 3º dia, eu estava chegando em Pamplona. E estava nublado ainda, mas sabe quando a nuvem dá uma abertura e entra um raio de sol? Então, o primeiro raio de sol que bateu no meu rosto, na minha pele, eu senti aquele calorzinho do sol. Cara, eu agradeci aquele raio de sol como se fosse, sei lá, tivesse ganhado 500 vezes a Mega Sena acumulada sozinho. E é uma coisa super simples. Então, você vê que você não controla a maioria das circunstâncias. A gente tem uma falsa noção de controle, que não é verdade. O único controle que a gente tem é a maneira como a gente reage ao que está se passando. E isso vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional, vale para relacionamentos profissionais, para relacionamentos pessoais. Acho que isso é um aprendizado que não tem preço. Você não vai ter um MBA que vai te dizer isso. Não. Né? Mas sabendo disso, talvez você consiga estruturar a sua vida, estruturar suas coisas de forma a ter alguém que fez um MBA para fazer o que o MBA ensinou a pessoa a fazer. Uhum. Então, foi muito legal, muito fantástico no sentido de superação física, superação mental. Quer dizer que eu estou muito melhor hoje? Não, absolutamente. Não estou. Talvez eu esteja exatamente igual a quando eu fui antes, em vários aspectos. Mas alguns aspectos sutis certamente melhoraram. Né? E eu acho que, na verdade, também é isso. É uma melhoria constante. Não existe algo que você vai fazer na sua vida e que vai finalizar o processo de melhoria. Né? Então, tipo, terminei meu MBA, terminei meu doutorado, terminei meu Caminho de Santiago, terminei meu trabalho voluntário. Não existe. Eu acho que o terminei não existe. O terminei só termina quando acaba. E eu espero que demore muito para acabar ainda, sinceramente. Oswaldo, dessa viagem de Santiago, o que você traz de mais marcante? Você falou de agradecer o sol, depois de passar 3 dias com chuva, você sentiu o raio do sol no seu rosto, o valor que isso tem, agradecer coisas que você até então não tinha o mesmo olhar. Conta dessa viagem de Santiago, o que te impactou e que você voltou com outro olhar para a sua vida? Eu acho que a simplicidade das coisas, né? A gente vive numa era de crescente complexidade e eu não estou aqui em absoluto pregando que a gente trate coisas complexas como se fossem simples, né? Isso hoje em dia, muitas vezes, quando eu faço esse tipo de colocação, eu sou taxado de N coisas, né? Você está sendo negacionista, você está sendo não sei o quê. Não, não é isso. É que quanto maior a complexidade do problema, mais você tem que tentar simplificá-lo em partes para que você possa resolvê-lo. E você tem que ter a consciência de que a parte que você está trabalhando vai impactar todas as outras partes que você não está trabalhando. Né? Mas se você tentar lidar com o problema como um todo, dificilmente você vai conseguir solucionar. Então, que o caminho te traz, né, de simplicidade? Você tem 3 mudas de roupa, você carrega tudo que você precisa na sua mochila. Eu levei 10 quilos de mochila, 9 ponto alguma coisa. Depois de 5 dias caminhando com 10 quilos nas costas, você começa a achar que aquilo é uma tonelada. Seu pé dói, sua perna dói, suas costas doem, e você vê que você vive com aquilo. Então, eu estou em casa, eu olho em volta, eu tenho 200 milhões de coisas. Será que, de fato, eu preciso dessas 200 milhões de coisas? Ou eu posso viver de uma maneira mais simples? De maneira análoga, no trabalho, falei da caixinha de ferramenta, eu tenho trocentas milhões de ferramentas. Será que eu preciso de todas elas ou será que eu estou usando todas elas? Talvez seja uma ferramenta que eu não esteja usando que seja melhor, que seja mais adequada.
com relação à aceitação do que vem para você, né? Você chega num lugar, você vai dormir no que tem para te oferecer, você vai comer o que tem para te oferecer. Então, eu acho que assim, as pessoas hoje em dia têm muito pouca tolerância a uma série de coisas. A gente vive, de certa forma, uma era da intolerância. Eu me pergunto como é que a humanidade chegou até aqui com tanta intolerância a tanta coisa que as pessoas não sabiam. Então, você come o que tem, você dorme no tipo de cama que tem, e, cara, você sobrevive, você toma banho, se a água está quente, se a água está fria. Como você reage a isso é que importa. Eu posso ficar puto, nessa sua viagem, quando você fala, come o que tem, dorme no espaço que tem, me tira uma dúvida, você pode ter o quanto de dinheiro for, que isso não vai mudar, você vai comer exatamente o que tem, é isso? Então, na verdade, é uma busca, né? Não é em todos os lugares que você tem opções diferenciadas de hospedagem e de alimentação. Em alguns lugares sim. E tem gente de todo tipo fazendo. Tem gente fazendo... Tinha muita gente da Coreia que eles nem são católicos, então é importante dizer isso. A jornada, ela não está relacionada a uma religião, mas sim a um aspecto religioso-filosófico de cada um. Então, tinham lançado um livro na Coreia do Sul, tinha um monte de gente da Coreia do Sul que não são cristãos fazendo o Caminho de Santiago. E lá, você é mais um peregrino. Você não é o CEO, você não é o CFO, você não é o empresário, você não é o estagiário. Todo mundo é igual, todo mundo passa frio, todo mundo passa fome, todo mundo passa sede, passa dor. E as pessoas procuram exatamente essa simplicidade. Então, você tem dinheiro para comer melhor e você tem dinheiro para ficar melhor, mas eu vou ficar onde o outro está ficando, porque eu quero sentir o que o outro está sentindo. Eu vou comer o que o outro está comendo, porque eu quero sentir o que o outro está comendo. E você vê, tem momentos de alta felicidade numa experiência como essa, que independem de nada. Eles só dependem de você e da tua interação com o outro, né? Então, eu acho que essa questão dos relacionamentos pessoais com pessoas que você não conhece e que vêm de backgrounds culturais e nacionais diferentes, e tudo isso chega num denominador comum que a gente é gente. Nós somos humanos, né? Então, assim, cara, não importa mais cor da pele, orientação sexual, intolerância à lactose, se você tem medo de percevejo de pulga que pode ter na cama ou não. Todo mundo é igual, cara. Todo mundo tem dor. O cara que está com dor, as pessoas se ajudam muito. A solidariedade entre os peregrinos é uma coisa fantástica, a ponto de se você tiver coisas na sua mochila que você não está usando, você deixa no lugar onde você dormiu para que outra pessoa venha e use aquilo, e pegue, né? E, por outro lado, tem uma tradição de você levar uma pedra na tua mochila, em algum lugar você deixar essa pedra, porque ela vai simbolizar um peso que você está tirando da tua vivência, da tua experiência. Então, tem várias coisas muito legais e, infelizmente, hoje elas não estão mais assim, né? Porque, por conta da pandemia, vários lugares estão fechados. Eu cheguei a dormir num alojamento, num albergue, devia ter umas 200 pessoas dormindo na mesma sala. E até acordei no meio da noite. Foi uma situação que me incomodou. O ar ficava pesado, a gente abria a janela para tentar trocar o ar, mas aí ficava muito frio. Então eu saí para caminhar 4 horas da manhã, porque eu não aguentei ficar ali. Caminhei à noite aquele dia. E cheguei na próxima parada às 10 horas da manhã. Mas isso não existe mais. Pós-pandemia, isso não existe mais. E o coitadinho que tinha um quarto que alugava no casebrinho dele, num vilarejo que tem 3, 4 casebres, eu não sei como é que ele está vivendo, porque tinha vários vilarejinhos ao longo do caminho que dependem desse turismo do Caminho de Santiago. Então, eu falo com pessoas que conheci lá na Espanha, você tem que caminhar de máscara, mas você está ao ar livre, e você não tem lugar para parar, e não pode ficar muita gente, tem que ter distanciamento. Então,
eu converso com vários amigos que fiz lá e a gente constata isso, né? Que era uma outra realidade que agora está impossibilitada, mas que eu não sei se algum dia vai voltar a ser como era. Então, isso deixa essas lembranças, essas vivências ainda mais ricas e mais interessantes, na minha maneira de ver. A tua experiência se torna única de verdade, né? Eu posso fazer, não tem. Se eu realizar a viagem hoje, fechando o ciclo da pandemia, eu realizar a viagem, primeiro que já é diferente porque cada um tem a sua história, e segundo que a pandemia mudou um monte de coisa no nosso dia a dia, né? Exato. E nos afastou do outro, né? Eu acho que, por exemplo, que nem nós estamos fazendo aqui, você está vendo meu rosto, eu estou vendo o seu, a gente se expressa através do rosto, através do corpo, e isso está absolutamente bloqueado, que é um primeiro passo para você despersonalizar as pessoas, na minha maneira pessoal de ver, né? A partir do momento que eu coloco uma máscara, é uma pessoa, mas não é a pessoa, se torna uma pessoa, entende o que estou dizendo? Então, isso é muito ruim. E pensar que ao ar livre você tem que fazer isso. A máscara, ela é uma proteção, né? Nesse momento de pandemia é inquestionável a importância do uso da máscara. Então, não quero não aqui dizer pare de usar máscara, longe disso. Sem eu dúvida. Entendo a importância. E também compartilho da sua opinião que a partir do instante que tem uma máscara, inibe um monte de coisa que nós trocamos na comunicação não verbal. Né? Enquanto Exato. Eu estou aqui verbalizando com você, tem um conjunto de expressões que está também emitindo informações para você. E com a máscara, você não inibe um monte de coisa. Mas, e vou além. Ela até só um último comentário sobre isso. Eu acho que e eu sempre falei desde o começo da pandemia, até por conta dos 4 aspectos que eu busquei equilibrar através dessa viagem. O primeiro deles, o físico. Nós temos uma maravilha no nosso corpo que se chama sistema imunológico. Eu não estou aqui diminuindo a importância do vírus, a gravidade da pandemia, não é isto, mas é que as pessoas estão passando por um momento onde elas são sobrecarregadas com tanta coisa negativa que vale a pena lembrar o seguinte: nós temos um presente divino que se chama sistema imunológico. Eu chegava muitas vezes, depois de caminhar 25, 30 quilômetros, 35 quilômetros num dia, destruído. Eu tomava um banho, eu não aguentava andar. Eu entrava no meu saco de dormir. Durante a noite, eu estava dormindo, eu sentia que eu dava umas esticadas, assim, umas alongadas. Parecia que o corpo ia se colocando de novo numa situação de renovado, né? E no outro dia eu estava caminhando sem nada. Então, se isso funciona para o físico da caminhada, imagina o que está se passando a nível imunológico, a nível celular, respirando ar puro, pensando coisas boas, elevando, né, os pensamentos, as emoções. No momento que é tão difícil, que as pessoas estão trancadas em casa, muitas vezes as pessoas estão sem poder trabalhar, né, não apenas trancadas em casa, mas também sem ter como prover para sua família. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que tem outras coisas boas também. Não é tudo tão ruim, não é tudo tão fim dos tempos. Né? Eu acho que vale a pena dar uma mensagem de otimismo, mas que não adianta eu dizer. Cada um tem que pensar, refletir e sentir. Né? É uma experiência individual. A maneira como cada um de nós lida com isso é diferente. E tem maneiras melhores e maneiras piores. Eu espero que a maior parte das pessoas comece a lidar da melhor maneira possível, ou tenha lidado da melhor maneira possível, porque não é fácil, não. Oswaldo, a gente vai chegando no final do nosso bate-papo, onde quem está nos assistindo já está com o papel e a caneta na mão para anotar a dica de ouro. Algo que fez muito sentido e talvez ainda faça sentido na tua carreira, que norteia as suas decisões.
O que você pode compartilhar que inspira você e pode inspirar também quem está agora nos assistindo? Eu acho que a palavra que define, e vamos tirar aqui totalmente o contexto religioso da coisa, eu acho que a palavra é fé, no seguinte sentido, e vou usar uma frase, eu acho que é do Tiger Woods. Ele diz o seguinte: eu nunca fui um cara de sorte, mas eu fiquei muito sortudo a partir do momento que eu comecei a treinar 10 horas por dia. Então, faça o seu. Eu acho que cada um tem que fazer o seu. Encha a sua caixinha de ferramenta, o máximo possível de vivências, de conhecimento. Procure se conhecer, procure melhorar como pessoa. Faça o seu melhor. Mas, acima de tudo, tenha fé de que o melhor vai acontecer, que o melhor vai ser uma consequência. Não adianta você fazer tudo isso e você não ter uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Porque em vários momentos da nossa conversa, talvez seja uma experiência minha, mas eu acho que vale para todo mundo, a gente não controla nada. Então, se você não tiver fé de que você está fazendo o seu melhor e de que você vai estar contribuindo, de certa maneira, para que aquilo que você espera se materialize, qual o sentido? Qual o propósito? Então, eu acho que a grande questão é essa. E eu acho que ela vale demais mesmo para o mundo corporativo, não é só para a vida pessoal, não. Eu acho que os caras que começaram, o Elon Musk, quando começou a Tesla, ele acreditava em alguma coisa. Né? Então, ter fé é um sinônimo para acreditar. Então, é preciso acreditar. É preciso acreditar em coisas boas. E é preciso trabalhar para que essas coisas boas aconteçam e se materializem. Senão fica difícil. Tá ótimo. Oswaldo, eu agradeço imensamente o seu tempo aqui com a gente, compartilhando a sua história de vida, todo o seu conhecimento. Gratidão por estar aqui com a gente. Para quem está nos assistindo, nós vamos deixar no final o contato do Oswaldo, para quem quiser conversar mais com o Oswaldo, saber mais, nós vamos deixar aqui o contato. Muito obrigada. Eu te agradeço, obrigado pela oportunidade. Noite, beijo a todos. Tchau, tchau. Até mais.